Vamos falar de Simone de Beauvoir. A Simone, filósofa muito importante para o período contemporâneo, filósofa existencialista, assim como o seu companheiro Sartre. A Simone produz milhões de coisas. Dentre elas, ela vai falar da importância da mulher na sociedade. Ela vai construir uma defesa sobre a mulher na sociedade. Primeiro, a Simone. Onde ela vai construir essa defesa, né? Essa crítica ao conceito ideal de mulher? Ela vai fazer isso, né, no seu livro, O Segundo Sexo. Nesse livro, ela vai questionar, ela vai criticar o ideal de mulher. Olha o livro. Tudo, uma coisa muito importante, né? Que a Simone, ela vai falar de 3 aspectos importantes, principais na questão da construção da mulher na sociedade. E ela vai não só falar disso, como ela vai criticar isso ao mesmo tempo. Então ela vai debater os 2 pontos em cada um dos aspectos. Mas para começar a falar isso, uma frase muito importante que a Simone expõe, que praticamente resume toda a sua teoria, é essa que eu vou pôr. O que essa frase significa? Né? Não se nasce mulher, torna-se. O que ela quis dizer com isso e por que isso é tão importante para a ideologia, né, feminista da Simone? Ela quer mostrar com isso, né, ela está questionando todo o ideal, a parte ideológica do que é ser mulher. Então, para ela, inicialmente, né, ela está demonstrando a formação, a estrutura da construção da mulher. O que a mulher vai ser para a sociedade. Não é simplesmente ser um ser do sexo feminino, não. Ser mulher é muito mais do que isso, é um ideal social. Esse ideal social que é a base de tudo. Então ela vai construir essa crítica. O que ela está criticando então? A crítica dela, que é feita em partes, no próprio livro, né, o livro é dividido em momentos, ela vai começar com a ideia da questão biológica. O que é a questão biológica? A questão física, né? O que é a parte física da coisa? No sentido geral, ela vai mostrar a problemática do macho e da fêmea. O que é essa questão macho e fêmea? Né? Por quê? O indivíduo, ele nasce, seja ele humano ou não, ele nasce com as características masculinas ou femininas. Nasce um macho, nasce uma fêmea. Na importância biológica, não existe nenhuma. O ser macho e ser fêmea, eles são necessários um para o outro. Um completa o outro, um se faz tão importante no sentido natural da coisa quanto o outro. Por quê? Qual é a função natural de existir um ser mamífero, macho e fêmea? É a reprodução. Né? Os dois existe o macho e a fêmea para que exista outros seres. Porque o macho e a fêmea juntos se reproduzem para a formação de uma nova vida. Se eu não tiver um macho, se eu não tiver uma fêmea, eu não produzo uma nova vida. Eu preciso igualmente das duas criaturas, né? Elas não são melhores ou piores do que a outra. Elas são iguais. E aí ela vai entrar, né, no problema social, onde a questão macho e fêmea é visto de certa forma como ruim, né? Porque o macho, se a mulher fala meu macho, é algo bom social, é bonito, o cara cresce o peito. Se fala minha fêmea, não, é ofensiva, a mulher se ofende, se sente mal. Por quê? Porque toda essa questão do macho e da fêmea não é uma questão natural, é uma questão social, é a imposição que é posto em cima do termo. Porque na realidade, os dois termos, né, o macho e a fêmea, eles são iguais na sociedade.
não tem diferença alguma na sociedade, desculpa, na natureza, na sociedade existe. Falando da questão biológica, ela vai enfatizar a questão da fragilidade. Por quê? Porque é dito que o ser fêmea é mais frágil do que o ser macho, o que para ela também não faz sentido algum, é um absurdo. Porque na realidade, né, para ela, essa questão de ser mais fraco ou mais forte, o macho ou a fêmea serem melhores ou não, tem a ver simplesmente com a situação econômica e com a situação social. O ser vai ser frágil ou forte a partir da sua questão econômica e social. Você pode ser um macho fraco, uma fêmea fraca, ou um macho forte, uma fêmea forte, igualmente. Isso depende simplesmente da sua posição ou de um treino. Né? Se você questionar, por exemplo, se uma boxeadora é forte ou fraca, ela possui um treino físico. Então, fisicamente, ela vai ser forte, logicamente, né? Porque ela possui todo um treinamento. Não dá para você comparar um macho, um ser do masculino, sem treino nenhum, com um ser feminino com treino. Assim como você não pode comparar um masculino com treino e um feminino sem treino. Essa ideia que ela está mostrando que não existe uma diferença. Tudo depende da situação que o indivíduo se põe. Né? A construção ideológica em cima da parte biológica é puramente social. Quem desenvolve essa teoria de que o macho é mais forte que a fêmea é a sociedade, não é a realidade natural da coisa. E aí passamos para a questão da biologia para a psicanálise. A psicanálise ela é uma área da psicologia, uma das principais áreas da psicologia, criada pelo Freud, aonde ele vai pensar a psique humana, o pensamento humano, não na questão física, não na questão biológica, né, não no cérebro em si, mas na questão metafísica da ideia, os pensamentos. O que ela vai criticar? Né? A primeira coisa que ela vai falar, que aí é uma frase da própria filósofa, que ela fala o seguinte, vou pôr para vocês. Quer dizer que com a falha da psicanálise são os psicanalistas. É uma questão simples do entendimento. Né? A falha do processo é quem produz. Né? Se você compra um carro e ele vem com defeito, por quê? Porque a fábrica fez errado. Então, para ela é a mesma ideia. A falha da psicanálise são os psicanalistas. Por quê? Porque eles estão produzindo a psicanálise de forma errada. Então, o erro na produção é de quem produz. O que ela vai dizer então? Que eles vão separar, a psicanálise divide, uma coisa que para ela é muito errado, sexo, né, sexual de genital. Do sexual do genital. Por quê? Porque, segundo ela, o que o Freud faz? O Freud, ele nega a, ele nega a sexualidade feminina. Ele desconstrói a existência de um ser feminino e ele vê o ser como uma coisa só, é como um ser único do mesmo padrão. É como se eu falasse a humanidade. Né? Então a humanidade, ela é igual em todos os sentidos. Mas a questão psicológica do homem com a mulher não são iguais. Não posso falar humanidade e dizer homem e mulher, porque eles são seres psicologicamente diferentes, até por uma questão social e além da questão também, de certo modo, físico. Por quê? Porque o fato de ter um óvulo ou ter um pênis, né, são diferentes. Então você se constrói diferente, não só social, como fisicamente. Por mais que não exista diferença de importância, existe diferença de construção nas duas formas. Então ela vai falar o quê? Que o psicanalista, né, o Freud no caso, ele vê a mulher como um homem mutilado. Então está dentro do livro dela esse termo, homem mutilado. Que, né,
a partir do momento que eu construo a minha teoria em cima do conceito de homem, da ideia masculina, e jogo em cima de um ser feminino, é como se eu imaginasse que esse ser feminino é semelhante a esse, só que sem um objeto a mais. Então essa é a falha grave que ela vai dizer, por isso o homem mutilado. Você cria uma teoria em cima do conceito homem e joga em cima da mulher. Que para ela, a partir disso, né, é desta base, desta construção da mente humana psicanalítica que surge a neurose. Por quê? A mulher, ela acaba sendo humilhada, ela se sente menosprezada e envergonhada da própria feminilidade. É como se a feminilidade dela fosse algo ruim, né? Não é, é a ausência do pênis, né, nesse sentido claro da coisa, gera a superioridade masculina, né? Uma educação social voltada para essa superioridade. Não, a educação social, ela faz o indivíduo, ela constrói o indivíduo como melhor que o outro por não possuir um membro. Um membro que, biologicamente falando, não possui diferença alguma no sentido de importância, que eles são tão importantes quanto o outro. E a mulher, segundo ela, se põe frente a dois caminhos: a neurose ou a submissão. Ou a mulher vai surtar, né, porque ela não aceita o sistema, não aceita as ideologias, e ela acaba se vendo pressionada sobre aquilo, ou ela se submete e obedece um sistema que não aceita. E isso tudo, né, essa questão, você vê que tanto no primeiro momento quanto no segundo momento a gente está batendo na mesma tecla. Qual é? A sociedade, a construção social. E aí ela vai criticar, junto com a história, o materialismo histórico. O que seria o materialismo histórico? O materialismo histórico, ele é um movimento, né, filosófico também, que acredita que o ser não é um animal. Então, o ser não é animal. Ele é uma realidade histórica, ele é uma construção da história. Não é somente um ser biológico, físico, humano. Ele é... Por quê? Né? Porque ele não vive passivamente na natureza. Ele não é um cachorro, um gato que vive a natureza como uma coisa só. Ele não. O ser humano, ele age sobre a natureza. Ele intensifica a questão da natureza. Ele cria uma realidade na história em cima da natureza. E esse processo histórico que ela critica coloca o homem sempre como um ser poderoso, um ser maior, um ser mais importante. E a mulher sempre é posta para baixo, que é a questão histórica. A história sempre vem com os grandes heróis, com os grandes homens, e você nunca vê uma grande mulher, raramente. Quando se vê uma grande mulher, tipo uma Joana d'Arc, ela é posta como louca, ela é queimada como bruxa, e assim por diante. Você não vê um homem queimado como bruxo, você vê a mulher sendo queimada como bruxa porque ela é o mal. E aí nós entramos na última parte, que também tem relação com essa questão histórica, que são os mitos. Os mitos são sempre construídos, né, as mitologias, o folclore e assim por diante, colocam sempre a mulher nesse papel de fragilidade, nesse sentido de pessoa que precisa de um ser masculino que a proteja. Você tem na Grécia Antiga um grande exemplo disso, que você tem os famosos heróis, os poderosos heróis, e a mulher sempre como aquela que é defendida. Ah, você pode falar, tem as Amazonas. Sim, mas as Amazonas, elas praticamente não existem, né? Elas são um mito que não aparece. Elas estão lá na ilha de Temícia treinando, mas elas não surgem na sociedade. Ah, você tem uma deusa. Sim, você tem uma deusa do amor. Por quê? Porque o amor é uma fragilidade.
O amor não é algo bom. O amor é algo de mulher. Porque o homem tem que ser racional. A racionalidade traz a coisa correta. O amor não. O amor, ele não é racional, ele é sentimental. Isso é errado. Então a sociedade, ela impõe tudo isso. Ela força tudo isso. Né? É uma construção, você vê, da Grécia Antiga, muito tempo atrás. Além de muitos outros. A religião judaico-cristã, ele sempre coloca a mulher como errada. Né? A mulher é sempre algo ruim, algo que causa o mal. Você não vê a mulher como algo bom. Ah, você tem Maria. Quem é Maria? Maria é a pessoa submissa. Ela simplesmente aceita e obedece. Ou seja, ou a mulher é louca, errada, malvada, ou é a mulher submissa, calada, obediente. É assim que ela constrói toda essa crítica à ideologia social. A ideologia social, que eu disse lá no começo, é todo esse processo histórico, essa construção de quem é a mulher. Quem é a mulher? A pessoa aqui, bonitinha, quietinha, obediente. Essa é a ideologia de mulher para a sociedade. Que para Simone é um grande absurdo, um grande erro, porque nós somos iguais, temos que ser tratados como iguais. Ok? Abraço, até o próximo.